Então aqui nós vamos para a segunda etapa da nossa aula prática, falando sobre custo fixo identificado, segunda margem de contribuição, são os fatores essenciais também. Então aqui nós temos dois elementos, né? Nós temos aqui o quadrante esquerdo, onde nós temos um DRE gerencial, comumente, conforme nós apresentamos aquela estrutura, né? Receita bruta, deduções, receita líquida, custo variável, margem de contribuição, custo fixo, lucro da operação, também conhecido como LAGIR, despesas financeiras, LAE, o imposto de renda e o resultado. Então, seguindo aquele espelho daquela estrutura. Ressaltando que aqui ele não mencionou, a título de exemplo didático, tá? As despesas variáveis e as despesas fixas, apenas o exemplo didático. E do outro lado, no quadrante direito, nós temos também esse DRE gerencial. No entanto, com a identificação dos gastos fixos. Então, vamos fazer a comparação desses dois. Primeira linha que nós temos, receita bruta. Quem é essa receita bruta? São as minhas vendas, meu faturamento. Então, eu vejo que nas duas situações nós temos umas vendas, né, a título de exemplo, de 2.280. Depois nós temos as deduções. A segunda linha é a mesma, né, de R$280. O que seriam essas deduções? Na maior parte, na maior parcela, são os impostos. Ressaltando também que poderia ser cancelamentos, poderia ser devoluções. A diferença de receita bruta menos deduções é receita líquida, de R$2.000. Então, até aqui, as informações são as mesmas. Inclusive, a título de análise vertical, ou seja, o quanto que cada conta representa no total, nós temos sempre que a receita líquida é o 100%. Por que nós partimos do princípio que a receita líquida é 100%? Porque a receita líquida é o que a empresa vai administrar, sabendo que aqueles impostos são compulsórios, muitas das vezes também são retidos na fonte. Da mesma forma que no Olerite, onde nós temos o salário bruto, deduções, salário líquido. Eu não posso fazer meu orçamento pessoal com o salário bruto. Haja vista que eu já sei que eu não vou receber ele. Então, por isso que nós consideramos a receita líquida, por esse motivo, como 100%. Apesar disso, existem algumas literaturas, existem alguns consultores, outras pessoas de mercado, analistas, que usam a receita bruta como 100%. É apenas uma variação. Claro que vai ter uma alteração dos percentuais, haja vista que eu mudo a minha base de cálculo, tá? Mas a gente tem essas duas possibilidades, essas duas formas. Eu geralmente trabalho com uma receita líquida de 100%, tá? Mas a gente poderia também fazer essa possibilidade. Geralmente eu coloco a receita bruta como 100% quando a gente está trabalhando a precificação, que aí sim faz, e é interessante, faz sentido a gente entender que o nosso preço de venda é 100%, o quanto que aquele imposto representa do preço de venda, que é o meu total, né? Aí nessa aplicação da precificação, eu acredito que faz um pouco mais de sentido, mas fique à vontade, caso você queira fazer essas adaptações, que é 100% possível. Depois nós temos os custos variáveis, né? Todos os elementos estão envolvidos no processo produtivo ou de prestação de serviço, são etiquetas, embalagem, matéria-prima, dependendo também, pode acontecer ter a mão de obra. Nesse caso é 1.050. E aí sim nós temos o conceito de margem de contribuição, lembrando que aqui nós não mencionamos, tá, as despesas variáveis, apenas a título de exemplo, tá? E ressaltando também que uma das despesas variáveis são os impostos, que já está apresentado nas deduções. Mas a gente sempre acaba colocando esses impostos numa linha diferente em estrutura de DRE gerencial. Então aqui a margem de contribuição, R$950. Aqui nós já começamos a ver as diferenças. Eu tenho o custo fixo de 350, que seria aquele gasto comum que eu vou fazer, né? O lançamento, no caso, pelo DRE gerencial, diretamente no resultado, para encontrar o meu lucro da operação, ou lucro antes dos juros do imposto de renda, que é conhecido como LAGIR, que é 350 de gasto fixo e 600 de lucro da operação. Imaginando que eu consigo, daqueles 350, identificar parcela dele para aquele produto, ou para aquela linha de produção, ou para aquele projeto de prestação de serviço, então aqui eu tenho o conceito de custo fixo identificado. Haja vista que eu consegui mensurar isso. Então, se eu consigo mensurar aquela parcela daquele gasto geral que vai acontecer, independentemente do processo produtivo, que no caso que é do custo fixo, eu vou lançar ele como identificado. Então, dos 350, 250 foi identificado. Então, eu vou lançar 250 como custo fixo identificado. Aí sim aqui aparece para nós o conceito de segunda margem de contribuição. Segunda porque a primeira já identificamos, né? Já temos o conceito original. Então, a segunda margem de contribuição é a diferença da margem de contribuição inicial menos os custos fixos identificados, os gastos da operação que eu consigo jogar para aquele produto, para a linha de produto específico. E aí sim, depois aquela diferença do gasto fixo geral, que é o 100 que faltou, né? 100 mais 250 é os 350. Então, 100 eu lanço como o custo fixo do período e depois eu tenho o lucro da operação, o LAGIR de 600. Então, eu observo que no final das contas o resultado vai ser o mesmo. É o mesmo, tanto no lucro da operação como no lucro líquido. A diferença
é apenas que eu consigo identificar, tem esse conceito de segunda margem de contribuição, que seria como se fosse um retorno, né? Parcialmente daquela linha de produção, ou daquele produto, ou de um serviço, que é um indicador interessante, é um indicador a mais. Inclusive, a partir desse indicador, a gente pode até mensurar a rentabilidade identificada, né? Através daquela margem de contribuição, através de uma nova linha de produção que entrou também em vigor, dependendo de uma fábrica, ou também de um novo produto que entrou no portfólio, né, de uma prestação de serviço. Então aqui nós temos uma informação interessante, uma possibilidade a mais, um indicador interessante para poder analisar a empresa, né, sobre uma outra ótica. Ressaltando um ponto importante. Para chegar nessas informações, é importantíssimo e dispensável que a empresa ela tenha um crivo, um processo, né, de organização, de lançamento das informações financeiras a nível diário, tem uma estrutura de plano de contas, que exerça ali, né, alguns procedimentos de checagem, como por exemplo conciliação bancária, em que a gente vai fazer uma validação se os saldos entre as contas estão validados, um processo chamado como fechamento financeiro, que eu vou fazer uma validação se os lançamentos foram lançados no plano de contas correto, para ter essa garantia, para ter essa assertividade. Caso contrário, a gente não consegue ter essa identificação. Então é interessantíssimo ter a base de dados, ter um processo, conhecer contabilidade, que é a linguagem dos negócios, aí sim a gente pode trabalhar com esses indicadores aqui que estão apresentados. Mas observe, novamente, concluindo, que o resultado é o mesmo. É um resultado intermediário que nós temos a partir da identificação dentre aquele composto de gasto fixo do período em que eu vou destacar para aquela linha de produção ou para um produto. Então está aqui a segunda parte, a nossa segunda aplicação sobre o conceito de custo fixo identificado e também sobre a segunda margem de contribuição. Eu quero te ver na nossa próxima e última aula, esse aparato aqui, teórico, antes de entrar nos exercícios, para nós fazermos a conclusão do custeio variável. Inclusive, nós já vamos fazer uma conclusão fazendo a comparação com o custeio por absorção.